2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Mesmo assentados, nós vamos ler a palavra de Deus, assim nos diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, essa palavra que é viva, que é inerrante, que é profunda e que sempre vem ao encontro das nossas necessidades. Obrigado, meu irmão. Você é um cristão confiante? Você é alguém que realmente crê no Senhor Jesus? Obrigado, Luciano. Você é um cristão que é capaz de confiar em Deus em toda e qualquer situação? Nós precisamos hoje, mais do que nunca, de cristãos confiantes. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Muito complicado. Há um ano mais ou menos, eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar de lockdown, achatamento da curva, muito menos Covid. Mas nós estamos ouvindo isso já há quase um ano, com frequência. Também confesso a vocês que eu nunca tinha saído de casa usando uma máscara. E agora, semana passada, por exemplo, eu fui almoçar e esqueci da máscara. Uso a máscara para tudo, não posso sair de casa sem usar a máscara. Nós estamos vivendo um tempo complicado. E em tempos assim, nós precisamos de uma palavra de encorajamento. É por isso que é inevitável para nós não ficarmos angustiados, preocupados, querendo saber o que vai acontecer no dia de amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Semana passada, por exemplo, eu conversava com minha mãe e ela estava muito aflita. Ela dizia: filho, e aí, e a vacina? Como é que vai ser o próximo ano? Será que vai continuar assim? A minha mãe é comerciante, ela tem um salão de beleza. Será que vai continuar assim? Até quando isso vai durar? Até quando essa questão de comércio funcionando desse jeito? Até quando? Quando é que vai sair a vacina? Não sei, ninguém sabe, nós não sabemos. É por isso que a inquietação toma conta do nosso coração, a angústia, a preocupação com o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer, e em tempos assim nós precisamos de palavras de encorajamento, precisamos de palavras que sejam capazes de gerar em nosso coração confiança em Deus acima de todas as coisas. E onde é que nós vamos encontrar essas palavras? Nas Sagradas Escrituras. No texto que nós acabamos de ler, talvez você não tenha percebido, mas o apóstolo Paulo, nesses versículos, duas vezes, no versículo 6 e no versículo 8, ele declara que nós podemos ter confiança. No versículo 6, ele diz o seguinte: olha, temos, portanto, sempre bom ânimo, que também pode ser traduzido como sempre confiança. E então no versículo 8 ele declara: entretanto, estamos em plena confiança. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: eu e você podemos ser de fato cristãos confiantes, podemos acreditar em Deus, confiar em Deus em toda e qualquer situação, com Covid ou sem Covid, com pandemia ou sem pandemia, podemos confiar em Deus em toda e qualquer situação. E como isso é possível? Eu quero mostrar 3 verdades para você hoje, que nós encontramos nesse texto. Como se tornar
um cristão confiante? A primeira verdade é que um cristão confiante, ele aguarda pelo céu, pela sua casa. Ele aguarda, ele sonha com o lar celestial. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma das minhas cartas favoritas do Novo Testamento. Quando você começa a ler 2 Coríntios, você vai perceber que desde o primeiro capítulo, Paulo, ele fala do seu sofrimento, ele fala das suas lutas, mas ele fala também que ele experimentou o conforto, o consolo de Deus. Deus se tornou o seu grande consolador. Quando você chega no capítulo 4, por exemplo, você vai notar que Paulo fala sobre vários problemas que ele enfrentou, ele e os seus companheiros, várias perseguições, várias lutas, mas então no versículo 17 do capítulo 4, ele declara o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. Em outras palavras, eu chamo a sua atenção para esse fato: Paulo enfrentava a perseguição, enfrentava os perigos da morte, enfrentava muitas lutas, mas ainda assim, ele confiava em Deus. E como isso foi possível? Porque ele começou a pensar no céu. Quando eu e você pensamos no céu, o nosso coração se enche de esperança, se enche de confiança, se enche de alegria, e essa confiança é tão grande que ele é capaz de declarar: portanto, meus irmãos, nós temos sempre confiança. Como assim, Paulo? No versículo 6, é como se ele dissesse o seguinte, 2 Coríntios 5, versículo 6, eu tenho confiança porque eu estou nesse corpo, nesta casa que é o meu corpo, neste mundo, portanto eu não cheguei ainda ao meu lar celestial, a minha história não terminou, por isso que eu tenho confiança. Paulo sabia que o cristão, ele só habita em 2 lugares, na terra ou no céu, mas ele também sabia que a sua pátria, a sua verdadeira pátria não era a terra, era o céu, e o seu coração estava lá. Me deixe fazer uma pergunta para você. Aliás, antes de começar o culto, eu conversava com a dona Eunice, com o seu José Cláudio, com a filha Aline, e eles me disseram que mudaram para cá do Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas mudanças de residência você já fez na sua vida? Quantas mudanças? Eu não sei você, mas eu tenho pavor de mudar de residência. Eu costumo brincar que mudar não é de Deus, não. Olha, gente, é um negócio complicadíssimo. Na minha última mudança, eu fiquei 2 semanas procurando o controle remoto. É um negócio complicado. Eu não sei como é que foi na sua casa, mas na última mudança, você desmonta o guarda-roupa em um lugar e você monta no outro e sobra parafuso. Tem uma porta que continua torta até hoje, já tem 5 anos, está lá, não fecha, vai desgastando. E não apenas os móveis, mas a gente também vai se desgastando. E talvez você não saiba, mas segundo a revista Exame, do mês passado, o brasileiro muda de residência durante a sua vida cerca de 7 vezes. É muita coisa, não é? É muita coisa. 7 vezes. Quando você muda de residência, você faz outros amigos, conhece outras pessoas, conhece outros lugares, tem as suas coisas boas, mas eu não gosto de mudança. E segundo a revista Exame, as pessoas mudam de residência por causa do trabalho, por causa da família, por causa dos filhos e por causa dos estudos. Eu morei durante 4 anos em São Paulo, e durante 4 anos eu dizia a mesma coisa para os meus amigos lá no seminário: eu não vejo a hora de ir para casa, eu não vejo a hora de voltar. E eu posso imaginar alguém que não me conhecia ouvindo a dizer isso, e talvez a pessoa iria fazer a seguinte pergunta: mas Jô Carli, você não mora aqui em São Paulo, na capital paulista? Como é que você está com saudade de voltar para a sua casa? Você não mora aqui? E eu diria para a pessoa: não, aqui eu moro, mas o meu coração está no meu lar, o meu lar não é aqui. Em São Paulo eu fiz bons amigos, tive bons momentos alegres, grandes vitórias, muitas lutas, mas eu não vi a hora de voltar para a vitória.
E quando eu chegava à minha casa, eu chegava em minha casa, eu não olhava para o sofá e dizia: sofá, você fez tantas faltas para mim, sofá. Não, eu abraçava a minha mãe, abraçava a minha família, porque lá é o local onde as pessoas que você ama se encontram. Eu fiz bons amigos lá em São Paulo, muitas alegrias, muitas vitórias, mas o meu coração estava no verdadeiro lar, em outro lugar, guardadas as devidas proporções. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: nós temos neste mundo muitas alegrias, muitas vitórias, muitas lutas, mas o nosso coração não pode estar nesse mundo. Nosso coração tem que estar no verdadeiro lar, e o nosso lar é celestial, e nesse lar celestial, você vai encontrar a pessoa que você mais ama, e a pessoa que fez de tudo por você, o Senhor Jesus Cristo. Nesse lar celestial não haverá dor, nem luta, nem pranto, não haverá tristeza, é o seu lar, é a sua casa, é lá que você vai passar a eternidade, um momento de alegria. Então o nosso coração não pode estar nesse mundo, porque se o nosso coração estiver nesse mundo, nosso coração vai se encher de angústia, de tristeza, de dor. Mas se o meu coração e o seu coração, se o nosso coração estiver no lar celestial, nós teremos confiança para vencer as tempestades desta vida. Talvez você já ouviu essa história, e dizem que essa história é realmente verídica, de um missionário americano que trabalhou diversos anos na África, e então chegou o tempo de voltar para casa, e ele estava muito feliz. Embarcou no navio, mas quando o navio atracou o porto, o missionário já tomou conhecimento que no navio estava o presidente dos Estados Unidos, Ted Roosevelt. E aí, quando o navio atracou, havia centenas de pessoas para receber o presidente, todo mundo muito alegre, mas ninguém estava presente para receber o missionário. E ele ficou muito triste, muito angustiado, praticamente entregou a sua vida inteira ao serviço do Senhor, e quando volta do seu ministério, de tudo que ele fez, ninguém para recebê-lo. Então, naquele exato momento, o Senhor falou ao seu coração como uma brisa suave, dizendo: você não chegou em casa ainda, você não chegou em casa ainda. A nossa pátria não é aqui. Portanto, filho de Deus, levante a sua cabeça hoje. Eu sei que você já fez muitas mudanças, talvez mais de 7, mas falta a última, para o lar celestial, e eu tenho absoluta certeza de que você não vai se arrepender quando chegar lá. Vai ser um tempo de alegria, de muita felicidade, que vai durar por toda a eternidade. Portanto, um cristão confiante é alguém que aguarda o céu. Mas em segundo lugar, um cristão confiante, quando eu olho para esse texto, o que eu percebo também é que um cristão confiante é alguém que anda pela fé e não por aquilo que vê. Você gosta de caminhar? Seja sincero. De correr? Ah, pastor, de caminhar eu não gosto, imagine correr, nem pensar. Algumas pessoas não gostam de caminhar, acham algo muito complicado, muito enfadonho, sem graça. É chato demais. Mas o que é caminhar? Caminhar é você dar vários passos em determinada direção. Caminhar é você sair de um ponto A em direção ao ponto B. Mas a vida cristã também é assim. A gente sai de um ponto A, o ponto em que Deus transformou a nossa vida, lavou o nosso coração, nos deu um novo coração, e nós vamos chegar ao ponto B, e esse ponto B é a glória, é o céu. Mas a diferença de uma caminhada normal para a caminhada cristã é que nós não temos ideia do que vai acontecer durante o trajeto, dos obstáculos, das lutas. E é por isso que nós caminhamos pela fé. Eu posso não ver, eu posso não entender, eu posso não compreender, mas se você observar, Paulo começa o capítulo 5 dizendo: sabemos. Em outras palavras, eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que o meu destino é glória,
eu sei. E ele caminhava pela fé. Eu sei, meus irmãos, que enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos viver, nós vamos morrer, mas não vamos ver em sua totalidade a concretização, a realização de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Me deixa explicar melhor. Pense, por exemplo, no cemitério. Você vai até o cemitério, aquele jardim lindo, cheio de placas de granito branca no chão com os textos. Você olha e é tudo igual. Você não consegue diferenciar se ali tem uma pessoa boa enterrada e uma pessoa ruim. Você não consegue distinguir se tem crentes e não crentes, salvos e perdidos. É tudo igual, são todos iguais. Todos que estão enterrados, sepultados a 2 metros de profundidade, em harmonia, enfileirados, é tudo igual. A gente não sabe dizer quem está no céu e quem não está no céu, nós não sabemos. Aliás, olhando para as lápides, nós não podemos concluir absolutamente nada, porque até hoje eu não vi nenhuma lápide que falasse mal da pessoa sepultada. Aqui jaz um marido sem vergonha, nunca vi isso. Aqui jaz uma esposa que foi um fardo para mim, nunca. Você só vê coisas boas. Aqui jaz uma mãe amorosa, um filho lindo, um marido exemplar, sogra maravilhosa. Essa também eu não vi ainda, não vi. Normalmente a frase que você encontra é: descanse em paz. E sabe, Val, durante ontem, ninguém de ferro, né, gente? Ontem, após o almoço, eu estava lá em casa, no sofá, eu e a minha filha. Eu falei assim: filha, chega para lá, chega um pouquinho, papai vai tirar um cochilo aqui, papai vai descansar um pouquinho depois do almoço. E aí ela levantou e falou assim: papai, descanse em paz. Eu falei: tá doida, menina? Eu, hein, que isso? Agora não, ainda não, tem muita coisa para fazer, papai só vai cochilar um pouquinho, descansar em paz ainda não. Eu já participei de diversos velórios, de muitos crentes, mas até hoje eu não vi nenhum crente ressuscitar. Todos os nossos irmãos que foram sepultados, eles foram sepultados amando o Senhor Jesus, crendo que o Senhor Jesus concretizará as promessas em sua vida. Eles não viram, mas morreram abraçando a fé, confiando no Senhor Jesus. E como isso é possível? Isso é possível através de uma palavra pequena, a palavra ainda. Quando alguém pergunta para você, imagine que seu pai não seja da igreja, e alguém pergunta para você dizendo: escuta, seu pai é crente, seu pai é da igreja, e você responde: não, meu pai não é crente, meu pai não é da igreja. Você já está dando a decisão, você já está batendo o martelo. Mas quando você responde assim: não, meu pai ainda não é crente, meu pai ainda não está na igreja, meu filho ainda não é crente, meu filho ainda não está na igreja, você traz Deus para o cenário. Quando Deus entra em cena, tudo muda. E por que eu estou falando sobre isso? Um cristão que é capaz de caminhar pela fé e não por aquilo que vê, é um cristão que entende que, embora ele não veja nesse mundo, um dia ainda ele verá as promessas de Deus sendo concretizadas em sua vida. Um dia isso vai acontecer. E ele morre, ele vive e ele morre, mas a certeza de que essas promessas serão concretizadas em sua vida. Eu quero que você grave algo no seu coração hoje. Deus se alegra em ouvir as suas palavras. Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Então, filho de Deus, levante a cabeça mais uma vez, abra os seus lábios e diga para Deus o que você precisa hoje. Diga para o Senhor o que está se passando em seu coração. Diga para Deus o que você quer, o que você precisa, do que a sua família necessita. E eu tenho certeza que se você fizer isso e continuar confiando, acreditando, Deus transformará o ainda numa gloriosa realidade na sua vida, para a glória dele. Ele pode transformar o ainda, aquilo que não aconteceu,
numa gloriosa realidade em sua vida, para a glória dele. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Você é um cristão que confia no Senhor? Alguém que aguarda pelo céu? Alguém que anda pela fé? Senhor, eu não estou vendo as promessas, mas eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor vai transformar isso ainda em realidade. Terceiro e último lugar, um cristão confiante é alguém que deseja obedecer a Deus, agradar o coração de Deus. Versículo 9, gente, isso é lindo demais. Paulo declara o seguinte, versículo 9: é por isso que também me ajudem por favor, não me deixem, como diz os adolescentes, não me deixem no vácuo, vamos lá, versículo 9, é por isso que também novamente, é por isso que também nos esforçamos. Para quê, gente? Versículo 9, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Que coisa mais linda! Deixa eu contar uma coisa para você. Se você tiver uma caneta, você pode escrever ao lado da sua Bíblia, mas essa frase, essa palavra esforçar, melhor dizendo, por isso também nos esforçamos, pode também ser traduzida como, por isso também que eu tenho uma ambição. E é estranho, porque ambição para nós é algo negativo, não é? Quando você fala assim, aquela pessoa é ambiciosa, só pensa nela mesma. Mas você tem ideia do que significa a palavra ambição? A palavra ambição veio do latim, que significa sair ao redor. Mas como assim, pastor? Os romanos costumavam usar essa palavra, na verdade, usavam, vocês vão achar engraçado, mas é sério, gente, usavam essa palavra em referência aos políticos da época, que precisando de voto, saíam ao redor, buscando votos, saíam procurando, mas o problema é que para ganhar o voto, eles topavam qualquer coisa, e aí abriam mão da moral, abriam mão das leis, o importante era o voto. Por isso se tornou algo negativo, ambição, a ideia de sair, custe o que custar, mas eu tenho que conseguir. E parece que não mudou nada, né? 2000 anos, continua assim, lamentavelmente. Mas existe uma ambição que é legítima, uma ambição positiva, nobre, aquela ambição que você consegue ver na vida de um homem que se levanta às 5 horas da manhã para caminhar quando todo mundo está dormindo, e ele caminha porque ele pensa na sua saúde. Existe uma ambição positiva quando uma mulher se levanta às 4:30 da manhã e começa a preparar o almoço para deixar tudo pronto em sua casa, porque ela tem que ir para a academia ou caminhar e volta para casa, toma banho, dá banho no filho, deixa o filho na creche e vai para o trabalho. Isso é uma ambição positiva. Uma ambição positiva é quando você olha para a vida de um estudante que passa 10, 12 anos estudando medicina para se tornar um cirurgião cardíaco ou um outro profissional em determinada área. Uma ambição legítima você consegue ver na vida de um atleta que passa 10, 15, 17 anos se preparando para conquistar uma medalha olímpica. Abre mão de tudo por causa dessa medalha. Essas pessoas fazem isso porque elas entendem que aquilo que está preparado para ela, aquilo que elas vão receber, merece todo o esforço. O resultado merece todo o esforço. Isso é ambição. Mas existe também uma ambição piedosa. E esta ambição que Paulo trata aqui, o que ele está dizendo é, eu só tenho um objetivo, eu só tenho uma ambição, e a minha ambição é, versículo 9, agradar o Senhor Jesus. Eu quero ser agradável para o Senhor Jesus. Em outras palavras, eu quero buscar o Senhor Jesus em todas as áreas, em primeiro lugar na minha vida. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 31. O que Paulo está dizendo é, eu quero que o Senhor olhe para a minha vida, e Ele tenha prazer na minha vida, se sinta alegre na minha vida. Que coisa linda!
E se eu pudesse perguntar para o apóstolo Paulo, Paulo, por que é que você tem essa ambição? Versículo 10, ele nos dá a resposta. Porque um dia, todos nós teremos que comparecer diante do trono do Senhor Jesus, para prestarmos o relatório de tudo aquilo que fizemos de bom ou de ruim, de acordo com o corpo das obras que nós praticamos. Olha o que Paulo está dizendo. O meu objetivo, o meu desejo é ser agradável, é glorificar a Deus, porque eu sei que um dia todos nós estaremos diante do trono de Jesus Cristo. Agora, talvez você não tenha percebido, olha a abrangência desse julgamento. Todos comparecerão, diz o apóstolo Paulo, no versículo 10. Todos os crentes, todos, e mais, além de abrangente, vai ser também pessoal, para que cada um receba conforme a obra que praticou, se foi bom ou se foi ruim. Vai ser algo amplo, mas também vai ser pessoal. Mas há uma pergunta inevitável. Pastor, mas eu creio no Senhor Jesus. E aquele que crê no Senhor Jesus ainda terá que passar por um julgamento? É uma boa pergunta, não é? Esse julgamento aqui não é um julgamento para tratar do seu pecado, da vida eterna, não. Mas é um julgamento compensador ou de retribuição. Você vai receber algo do Senhor, o que nós chamamos de galardão. E como é que o senhor sabe que não vai ser um julgamento para tratar sobre a minha vida eterna, se eu vou ficar no céu ou não? Simples, porque lá em Romanos capítulo 8 está escrito que aqueles que estão em Cristo, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados. Portanto, nesse dia, nós teremos na verdade que prestar um relatório ao Senhor de todas as nossas obras. O problema é com o verbo comparecer aqui. Todos terão que comparecer, e o verbo comparecer aqui na língua grega significa ser exposto, revelado. Você consegue imaginar a cena? Seus pecados sendo revelados diante do Senhor Jesus. Jocarli, você cometeu esse pecado. Jocarli, você fez aquela obra, mas a intenção do seu coração foi outra. Fulano, filho, você fez aquela obra na igreja com outras intenções. Você consegue imaginar? Todos os nossos pecados sendo expostos pelo Senhor Jesus. Quem é que vai conseguir suportar? Quem é que vai aguentar? Como isso vai ser possível? Talvez você não tenha percebido, mas hoje, nos tribunais, um juiz julga a causa do condenado, do acusado. Mas no tribunal de Cristo, ele vai julgar as intenções que levaram a nossa causa. As intenções das nossas ações, não as nossas ações, as intenções. Quem é que vai escapar? Se não fosse pela graça do Senhor, ninguém escaparia. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro da história de um casal que resolveram tratar um problema no casamento. Aquela conversa conhecida como DR, discutir o relacionamento. O problema é que eles resolveram acertar os problemas, os ponteiros, sem procurar uma ajuda. E eles então tomaram a seguinte decisão: nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar uma folha de papel e vai colocar nessa folha todas as coisas de errado que eu cometi. O marido diz para a esposa, hein? Corajoso, né? E a esposa diz para o marido: tudo bem, você também vai colocar numa folha todos os pecados, todos os erros, todas as coisas de errados que eu fiz, que desagradam você no casamento. Depois eu vou te entregar a folha, e você vai entregar a sua folha para mim. Combinado? Combinado. Isso não vai dar certo, né? A mulher rapidamente fez a lista. Primeiro, você ronca demais.
Parece que essa lista foi feita lá em casa. Você ronca demais. Segundo ponto, você não me ajuda nas tarefas domésticas. Terceiro ponto, você não joga o lixo fora. Quarto, você sai cedo, chega tarde e vai assistir televisão. Quinto, você nunca me elogia. Sexto, você não brinca com as crianças. Sétimo, você dá mais atenção para os outros que para mim. Oitavo, e assim foi. Aí o marido pegou a lista de tudo que havia feito, com relação aos erros da esposa, entregou para ela. Ela pegou a lista e começou a rir. Porque no primeiro item, você fez isso. Ele escreveu na frente, mas eu te perdoo. Você fez isso, mas eu te perdoo. Você fez isso, mas eu te perdoo. Você fez isso, mas eu te perdoo. No final, o perdão sobressaiu aos erros, ao pecado. Eu não tenho dúvidas que naquele dia, o Senhor vai fazer uma lista dos nossos pecados. Você fez isso, mas também ouviremos, mas eu te perdoo, porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Você fez isso, mas eu te perdoo, porque eu te amo demais para não te perdoar. Você fez isso, mas eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Naquele dia, os nossos pecados serão expostos, mas a graça de Deus será exaltada para a glória dEle, para a glória dEle. Eu sei que nós estamos vivendo tempos muito complicados, um tempo muito estranho, muita luta. E se você quiser ouvir uma palavra de esperança, não ligue a TV na hora do jornal. Se você quer ouvir uma palavra que traga confiança ao seu coração, não assista, não leia as matérias nos portais de notícias. Leia a palavra de Deus. Porque nessa palavra você vai encontrar esse texto que o apóstolo Paulo acabou de nos mostrar, que ainda que enfrentasse os piores obstáculos, ele ainda pensando na eternidade, pensando nas coisas lá do alto, seu coração se encheu de esperança, porque ele sabe que logo, logo, muito em breve, ele sabia e nós sabemos, o Senhor voltará. O tempo de sofrimento já está com prazo de validade. O tempo de lágrimas e de dor vai cessar. O tempo de angústia, o tempo de amargura, eles vão passar para a glória do nosso Deus. Portanto, filho de Deus, hoje, o que nós podemos fazer? Mais uma vez, levante sua cabeça, não abra a mão do Senhor, continue acreditando, continue confiando, faça como o apóstolo Paulo, tenha essa ambição de amar o Senhor Jesus com todas as suas forças, de buscar o Senhor Jesus com todo o seu coração, e você não vai se arrepender quando Ele retornar. Que assim seja, que assim seja.